Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa terça-feira, dia 24 de março. Vamos aqui falar tudo sobre a rodada de ontem da NBA, uma bela de uma rodada, né? Rodada cheia, bastante jogo e bastante jogo bom, né? Temos muita coisa para falar sobre a rodada de ontem. Temos dispensa para comentar, né? Ontem o peladeiro Cam Thomas foi dispensado do Milwaukee Bucks, sim, né? Sim, depois de 20 jogos, né? Ele foi dispensado do Bucks. Não durou 20 jogos o peladeiro, hein? E o que teve de gente defendendo o peladeiro aqui é brincadeira, hein? Não, Luiz, ele é bom, você vai ver, ele vai dar a volta por cima. Ai. Vou te falar, cara. O tal do peladeiro, gente, ele tá à beira da extinção na NBA. A verdade é essa. Os peladeiros estão com os dias contados. Essa é a verdade. E o Cam Thomas, ele personifica a extinção do peladeiro, não é? Enfim, vou falar mais sobre isso depois. Temos que falar, né, sobre a lesão do Moses Moody, uma das lesões mais feias que eu já vi, né? Uma lesão horrorosa que ele sofreu ontem no jogo contra Dallas, um jogo onde ele estava jogando muito bem, né? Infelizmente sofreu aquela lesão horrorosa no joelho. Tomara que tudo fique bem com ele. Tomara que ele tenha uma boa recuperação, né? Enfim, uma cena muito feia. Falar sobre isso. Temos também algumas declarações do Embiid para comentar, né? O Embiid, depois de mais uma atuação absurda, né? Ontem ele simplesmente acabou com o Miami Heat. Ele deu algumas declarações muito interessantes sobre a conversa de MVP, né? Defendeu ali seu caso de MVP, deu argumentos do porquê que ele deveria ser o MVP. Te falar, cara, o que o Embiid... A galera criticava muito o Embiid, né? Por ficar forçando pra ser o MVP, toda hora falando que ele deveria ser MVP e tal. O Wembanyama tá seguindo essa linha também, hein? Toda entrevista ele tem que falar do porquê que ele tem que ser MVP, do porquê que ele merece o MVP. Calma, Wemby. Calma, porra. Pô. Sua hora vai chegar, meu menino. Sua hora vai chegar. Mas vou te falar, os argumentos que ele deu foram bons, tá? Ele tem argumentos. Não dá pra falar que ele não tem, ele tem argumentos. E aí, comentar também sobre essas falas do Graveto. Além de, obviamente, falar sobre todos os jogos, falar sobre a vitória do Thunder, sobre a vitória do Pistons pra cima do Lakers, sobre o massacre do Spurs pra cima do Miami Heat, sobre a derrota surpreendente do Houston Rockets contra o Chicago Bulls. Você se animou com o Houston, né? Você se animou, você se iludiu com o Houston no último jogo, não se iludiu? Bom pra você aprender. Bom pra você aprender a parar de se iludir. Porra, vai confiar no Doka Ball? Porra! Todo dia você me vê aqui falando do Udoka, falando como ele é uma fraude, sobre como o Doka Ball é destinado ao fracasso, e você vai se iludir ainda? Porra, meu irmão! Porra! Bem feito! Bem feito! Se iludiu com o Doka Ball? Toma a derrota pro Bulls. Pra aprender. Porra! Enfim, vamos falar sobre isso também. E, enfim, passar por tudo que rolou ontem na rodada. Antes só peço para que você deixe seu like, que é sempre muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Quero reforçar que neste próximo sábado, dia 28 de março, estarei lá no Ibirapuera para acompanhar, para prestigiar o Jogo das Estrelas do NBB. Estarei lá o dia inteiro, né? Na verdade, a tarde e a noite inteira, né? Acompanhando os eventos. Torneio de 3 pontos, torneio de habilidades, torneio de enterradas, o Jogo das Estrelas em si. Vou estar lá o evento inteiro e fica o convite para você também ir, né? Os ingressos estão bem baratinhos,
Se não me engano, a meia tá saindo 10 ou 20 pila. Tipo assim, tá muito barato, né? Tá bem acessível pra galera. E, cara, é um puta evento bacana, prestigiar o basquete nacional. Vai tá cheio de influencer. E eu não tô falando de influencer chinfrim igual eu, porque eu sou um chinfrim, né? Eu sou meia boca. Não, vai ter influencer pica lá. Vai ter a galera do basquete, jornalista foda. Então, mano, vale super a pena aí. Eu estarei lá e eu, né, adoraria que vocês, né, membros, né, da Swish Family, né, eu adoraria. Meu Deus, o que eu tô apanhando aqui pra... Meu Deus, em meio ao merchan, tá, eu apanhando pro boné. Mas assim, gostaria muito de encontrar vocês lá. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver um interesse, cola lá no Ibirapuera, dia 28, sabadeira, a partir das 5 horas da tarde, e vá prestigiar o Jogo das Estrelas e trocar uma ideia comigo, por que não? Cumprimentar, né? Bater um papo, vai ser bacana. Então, sabadão, galera de São Paulo, a gente tem um encontro marcado. Pô, olha aí, hein? Que merchan. Eu sou bom de merchan, hein? Eu sou bom de merchan. Por falar em merchan, vamos mais um? Vamos já aproveitar? Falar da mamãe, né? Mamãe Centauro. Meu amigo. Mamãe Centauro. Sempre com aquela promoção bacana pra você, né? Promoções aí em todos os produtos, né? Produtos de basquete, produtos de futebol, produtos, enfim, de corrida. Você acha tudo na Centauro. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, você consegue 10% de desconto na compra de produtos vendidos e entregues pela própria Centauro. Então, você quer comprar algum tênis de corrida, algum tênis de assinatura, alguma camisa, um short, enfim, dependente do que você quiser comprar, se for vendido e entregue pela Centauro, você pode ter 10% de desconto, basta usar o cupom SWISH10. Então vai lá, dá uma olhadinha e não se esqueça de usar o cupom do seu titio, tá bom? Valeu, Centauro, pela parceria de sempre e bora então para a edição de hoje. Vamos começar o programa Swish TV Show está no ar. Roda a vinheta e vambora. Beleza, pessoal, vamos lá então. Deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu botar aqui. Muito bem, pessoal, vamos aqui começar falando sobre um dos principais jogos da segunda-feira, um dos principais jogos deste início de semana da NBA, que foi o duelo entre Los Angeles Lakers e Detroit Pistons, né? O Lakers, vindo de 9 vitórias seguidas, encarou o Detroit Pistons lá em Detroit, né? Lá no Little Caesars Arena. Detroit sem Kate Cunningham, sem Isaiah Stewart, encarando um Lakers que teve Luka, LeBron, Reeves, mas não teve Marcus Smart, que acabou fazendo uma baita falta, né? O Smart, ele vem sendo um cara importantíssimo nesse momento maravilhoso que o Lakers vive, né? O melhor defensor do time, um líder, né? O Smart, ele tem essa característica de líder, né? Então ele tem uma importância muito grande também na parte anímica do Lakers. Ele não esteve presente ontem no jogo, fez muita falta. Só que, obviamente, que isso não é justificativa para o resultado, né? A grande verdade é que o Pistons mereceu vencer, né? Eu sei que o torcedor do Lakers vai vir aqui e vai reclamar da arbitragem, falar que a arbitragem ela foi muito permissiva, né? Na fisicalidade do Pistons, o que é algo que vem acontecendo a temporada inteira, né? O Pistons é um time que tem como característica jogar físico na defesa, e a arbitragem da NBA, ela normalmente é mais permissiva com times com essa característica. É só você assistir um jogo do Magic, é só você assistir um próprio jogo do Thunder, e você vai ver que a arbitragem ela permite um pouco mais de contato de times que têm essa característica de serem mais físicos. O próprio Lakers já sofreu em duelos contra outros times com essas características, né? Só lembrar do jogo contra o KC. O último jogo contra o Magic, apesar do Lakers ter vencido, o Lakers também teve dificuldades
para lidar com a marcação física do Magic e em tudo que envolve enfrentar um time com essa fama de ser mais físico. Ah, Luiz, mas a arbitragem não deveria ser mais permissiva, a arbitragem deveria ser neutra. Sim, gente, mas infelizmente a arbitragem da NBA é isso aí. Times que têm essa característica mais física podem ter mais contato. Ah, deveria ser assim? Não, mas infelizmente é assim, né? Então, eu entendo o torcedor do Lakers que chega aqui e reclamar disso. O próprio torcedor do Spurs reclamou bastante disso, né? Naquele jogo, né? No penúltimo jogo entre os dois, entre Pistons e Spurs, o torcedor reclamou muito que a defesa do Pistons bateu muito no Embiid, e de fato bateu bastante. Mas infelizmente a arbitragem da NBA é assim, entendeu? É assim a arbitragem da NBA. E aí você tem duas opções. Você pode reclamar, você pode achar ruim e tá no seu direito, ou você pode se adaptar e igualar na fisicalidade. Você tem essas duas opções. Ontem o Lakers não conseguiu igualar na fisicalidade. Talvez se o Smart jogasse, talvez o Lakers até conseguiria. Mas o Pistons foi muito bem, foi muito físico, gerou muita dificuldade pro ataque do Lakers. Reeves sofreu muito ontem, LeBron sofreu muito ontem, o Luka sofreu muito ontem. O Luka ontem, apesar dos 32 pontos, cara, fez um jogo ruim, né? Vamos falar a real, foi um jogo ruim do Luka. Forçando muita bola, né? Muito bem marcado, inclusive a última posse ali, o Jalen Duren anulou o Luka. Anulou o Luka na última posse. O Luka não conseguiu espaço para arremessar. Então o Lakers sofreu muito com a marcação física do Pistons e também sofreu muito, né, com o nosso Danny Jenkins, né? O grande nome da vitória do Pistons ontem foi o Danny Jenkins, que é uma história incrível, né? Um moleque que até a temporada começar ninguém fazia ideia de quem era. Era um menino totalmente desconhecido, que ninguém nunca tinha ouvido falar. E aí o Cade Cunningham acaba sofrendo uma lesão. O elenco do Pistons, por ser um elenco um pouco mais curto, acaba não tendo uma opção óbvia para substituir o Cade e acaba recorrendo ao Danny Jenkins. Ganha oportunidade, vai bem, joga bem, ganha um contrato, né? Ganha um contrato garantido. E aí ele acaba caindo de rendimento, né? Seja por algum tipo de acomodação ou só por uma fase ruim mesmo. Ele caiu de rendimento, foi movido para o banco, teve queda na sua minutagem. E aí com esse novo problema do Cade, né, o problema pulmonar dele, ele volta a ter mais minutos, volta a ser titular e ontem entrega simplesmente a sua melhor atuação da carreira, né? Um jogo de 30 pontos, de 8 assistências e sendo extremamente decisivo no final do jogo, matando uma bola absurda na cara do Austin Reeves, que basicamente selou a vitória de Detroit, indo bem também nos lances livres decisivos. Foi assim, uma atuação absurda do Danny Jenkins, que em conjunto com o ótimo trabalho da defesa física, né, do time, garantiu a vitória do Pistons, 113-110. Detroit chega a sua vitória de número 52 na temporada, a sétima, né? A sétima nos últimos 8 jogos, né? O Pistons conseguindo lidar bem com a ausência do Cade, e encerra a sequência de 9 vitórias seguidas do Lakers, né, cara? Então foi uma vitória muito grande para Detroit, dado todo o contexto do jogo de ontem. Um Lakers quente, jogando pra caralho, Luka destruindo. Cara, foi um puta resultado, sem o Cade Cunningham, sem o Isaiah Stewart, cara. Resultado gigante pra Detroit. E uma derrota que eu sei que é frustrante pro torcedor do Lakers, né? Eu tô vendo os comentários do vídeo de ontem, geral reclamando da arbitragem, beleza, eu entendo. Mas, gente, não é o fim do mundo também, né? Com todo respeito, não é o fim do mundo. E tem um outro ponto também, e aí é algo que o Lakers tem que prestar atenção. A arbitragem ela é mais permissiva quando o time tem fama de ser físico. A arbitragem permite mais contato. Não pode ser assim. Irmão, repito o que eu falei. Você tem duas opções. Você pode ficar reclamando ou você pode tentar igualar na fisicalidade. O que o Lakers vai fazer? No playoff, meu amigo, geral vai aumentar a fisicalidade. No playoff, a arbitragem vai ser mais permissiva com contato herol, né? Com todo mundo. A arbitragem de playoff ela é diferente da arbitragem de regular.
O Lakers vai conseguir lidar com a marcação mais física, com a arbitragem mais permissiva no playoff? Porque na regular, na maioria dos jogos que enfrentou uma defesa assim, o time não conseguiu lidar bem. Ou perdeu, ou teve que parir um bezerro pra ganhar. No último jogo, contra um time desses, antes do jogo de ontem, que foi contra o Magic, precisou de um Luke Kennard meter um game winner pra ganhar o jogo. Então, assim, é justa a reclamação, não tô falando que não tem que reclamar, tem, porque a arbitragem tem que melhorar. Mas, cara, irmão, tem outras coisas que fizeram o Lakers perder ontem. Atribuir a derrota à arbitragem, eu sinceramente acho que é muleta, desculpa. Eu não sou o cara que gosta de culpar a arbitragem por resultado. Pra mim, um resultado, ele é... Um placar, ele é resultado de vários fatores. A arbitragem pode ser um fator, mas nunca é o único fator. O Luka teve um jogo muito abaixo ontem. O LeBron teve um jogo abaixo. O Reeves só jogou o terceiro quarto. Entendeu? O Lakers não teve resposta pro Danny Jenkins. Não teve resposta pro Jalen Duren. Jalen Duren dominante no garrafão. Ontem, cara... Sabe quem foi o jogador mais consistente do Lakers ontem? Pra surpresa de geral? Foi o DeAndre Ayton. Por incrível que pareça. Então, assim... Quer culpar a arbitragem? Irmão, você é torcedor, você faz o que você quiser. Eu prefiro olhar pro macro. E olhando o macro, tiveram outros fatores que fizeram o Lakers perder ontem. Só que, dado esses fatores, dito isso, cara, zero drama pra derrota de ontem. Eu falei no vídeo de ontem e repito. De todos os cenários possíveis pra essa sequência de 9 vitórias seguidas do Lakers terminar, o de ontem era um dos mais aceitáveis. Jogo fora de casa contra o líder do leste, uma marcação extremamente física, você tendo um LeBron machucando o dedo no começo do jogo, você tendo um Luka machucando a panturrilha no começo do jogo e jogando baleado até o fim. Cara, era super aceitável perder ontem. Claro, dói perder para um time que estava sem o seu principal jogador? Dói. Dói ser cozinhado pelo Dennis Jenkins? Dói. Mas dentre os cenários para essa derrota vir, o cenário de ontem era muito tranquilo. Sim, claro que nunca é bom perder, nunca é legal perder. Mas, sim, ontem era de boa perder. E perdeu. Acontece. Agora é pensar no que deu errado. Pra mim, o principal foco do Lakers pra essa reta final de temporada, além de garantir a seed 3, mano, aprender a lidar melhor com o desafio de enfrentar um time mais físico. Porque no playoff, irmão, não vai ter jeito. Houston vai elevar a fisicalidade, Oklahoma, obviamente, vai elevar ainda mais a fisicalidade, Minnesota vai elevar, Denver vai elevar. E aí o Lakers vai fazer o quê? Vai ficar reclamando todo jogo? Vai ficar usando a arbitragem de muleta? Ou vai tomar alguma atitude? Vai aprender a lidar melhor? Vai igualar na fiscalidade? Tem que aprender, entendeu? Porque playoff é isso. Playoff é isso, entendeu? Então, enfim. No fim do dia, cara, o torcedor pode fazer o que quiser. Eu tento passar uma visão diferente. Eu tento ir além da arbitragem. Mas se você quer se escorar só na arbitragem, aí é com você também, né, meu camarada? Mas enfim, reforço. A derrota de ontem é zero problemática. É zero problemática no sentido de... todas as vitórias que vieram eram ilusão. Foi pegar um time forte e perdeu. Não. Isso é uma falácia. Até porque, dentre as 9 vitórias seguidas do Lakers... Teve vitória contra Denver, teve 2 vitórias contra Houston. Venceu times bons. Então, zero crise, é aprender. É aprender com a derrota e voltar melhor para o próximo jogo, tá? Enfim, gastei mó tempão pra falar sobre esse jogo, né? Vamos dar uma acelerada, porque tem bastante jogo pra falar. Na sequência, a gente teve o Pacers voltando a vencer, né? Um Pacers que não vencia... Cara, há mais de um mês, né? Vinha de 16 derrotas seguidas. Conseguiu voltar a vencer ontem. E vencendo o próprio Orlando Magic, que perdeu para o Lakers recentemente. Derrota por 128-126. Um jogo onde o Pascal Siakam lembrou o Pascal Siakam do Velho Testamento, né? Uma atuação de gala do Siakam. 37 pontos, com um toco absurdo para cima do banqueiro para fechar o jogo. Né? Uma posse... sensacional ali do Siakam para trancar o Paulo Banqueiro. Uma vitória que pro Pacers não muda em nada, né? A situação segue sendo
É uma das piores campanhas da temporada. Mas, né, cara, é sempre bom vencer, né? De vez em quando, é bom vencer, pra dar um pouquinho de alegria pro torcedor. E ontem o torcedor do Pacers teve um pouquinho de alegria. Bom resultado, assim, pensando nessa questão. Na parte de tanque, nunca é bom vencer, mas o Pacers já perdeu tanto jogo, cara, que uma vitóriazinha aqui ou ali não vai fazer tanta diferença. Até porque, como eu disse, o time vinha já de mais de um mês sem ganhar. Então, uma vitóriazinha pra dar para botar um sorrisinho na cara do torcedor, vai bem, vai bem. Então, uma vitória bacaninha aí pro Pacers, Siakam entregando a sua maior pontuação da temporada. E eu acho que dá até pra dizer que foi o melhor jogo do Siakam na temporada. E o Magic perdendo mais uma, né? Mais uma derrota pro Magic. Nesse leste embolado, perder jogos, né, como o de ontem, nunca é bom, né? São 33 derrotas e a situação do Magic aí vai se complicando, né? O Magic cada vez mais, né, com o pezinho no nosso querido play-in. A sorte do Magic é que o Heat também perdeu, né? Mas o azar é que o Hawks ganhou. Então, enfim. Derrota ruim, derrota bem ruim pro Magic e uma vitória que, né, dá um pouquinho de alegria pro torcedor de Indiana. Outro time que tá ali no bolinho do leste é o Sixers, né? Que ontem enfrentando o OKC, um OKC quase completo, né? Ontem foi uma das noites mais saudáveis que o OKC teve na temporada, né? Uma noite que marcou o retorno do J-Dub, voltou bem inclusive, né? Um jogo, aquele jogo morno, né? Mas foi uma boa atuação do J-Dub, né? Considerando o tempo que ele ficou fora, cara, entregou uma atuação honesta, né? Honesta, jogou 20 minutos, marcou 18 pontinhos, com 57% de field goal, 6 assistências. Foi uma boa volta. Uma boa volta do J-Dub, que juntamente com Shea, Hartenstein, Chat, Dort, né, e companhia, né, fez o Thunder conquistar mais uma vitória, 123-103, vitóriazinha protocolar do Thunder. E o mais importante, né, foi ter visto esse time quase saudável, né? Ontem, com a exceção do AJ Mitchell e do Topic e do Sorber, o Thunder teve quase todo mundo à disposição, né? E considerando que Topic e Sorber são caras que já não era esperado que eles jogassem nessa temporada, o único desfalque mesmo que o Thunder teve ontem foi o AJ Mitchell, que é raridade. E nem foi um desfalque por lesão, foi suspensão por conta daquela confusão que ele teve ali com o Justin Champagne no jogo contra o Wizards. Então, a gente caminha para ter um Thunder 100% completo para esse jogo de quarta-feira contra o Celtics, né? O que vai ser uma das primeiras vezes na temporada que a gente vai ver esse time do Thunder 100%. Eu acho que pós-troca do McCain, acho não, tenho certeza, né? Pós-troca do McCain, vai ser a primeira vez que a gente vai ter o Thunder com todo mundo mesmo à disposição, né? Ontem, nesse primeiro vislumbre, foi muito bom, o time jogou muito bem, performou muito bem, todo mundo jogando bem, o garrafão do Thunder ontem foi uma coisa impressionante. Beleza que pegou um Sixers todo esfacelado de lesão, sem Maxey, sem Embiid, sem Paul George. Paul George que deve voltar já nesse próximo jogo, né? A suspensão dele termina, suspensão por doping. Então, óbvio que era um adversário muito fácil, muito fraco. Mas o Thunder fez o que tinha que fazer, fez o seu trabalho, passou por cima e garantiu mais uma vitória. 12ª vitória seguida do Thunder na temporada. O Thunder que com a vitória de ontem chegou ao número de 57 vitórias na temporada, o que já é a segunda melhor campanha do Thunder em sua curta história na NBA, né? Então, mais uma campanha maravilhosa do melhor time da NBA, do time a ser batido na NBA. Baita vitória, baita resultado, né? E o Thunder segue aí voando. 12 vitórias seguidas. Tem que respeitar o Tandão. E que bom ver esse time saudável, né, cara? Ou pelo menos quase todo saudável, né? Saudável tá todo mundo, né? Tirando o Thomas Sorber e o Topic ali, que ainda tá se recuperando do tempo que ele ficou parado por conta do tratamento do câncer, tá todo mundo saudável, né? No próximo jogo a gente já deve ter todo mundo à disposição. E eu tô curioso, cara. Tô curioso pra ver quem que vai perder minutos nesse time do Thunder, né? Porque alguém não vai jogar, né? O meu palpite hoje seria o Wiggins e o Jalen Williams. Eu acho que o Jalen Williams e o Wiggins devem perder bastante minutos aí
com, né, o time agora completo. Mas eu não sei também, né? Até porque o Jay Will cresceu muito nessas últimas semanas, né? A temporada do Jay Will é muito boa. Então, enfim. Quarta-feira a gente vai ver o que o Daigeno pensa pra esse time completo. E que bom ver o Thunder completo. Que bom ter o J-Dub de volta, né? Um cara muito importante, um dos líderes desse time. Bom demais ter ele de volta. Pelo lado do Sixers, destaque pro Edicombe, né? Ótimo jogo do Edicombe, carregando esse ataque do Sixers sozinho. Foram 35 pontos pra ele. Ele que vem, né, de uma sequência de jogos com bastante pontuação, porque ele vem sendo o único cara desse ataque. Jogou muito bem, mas faltou, né? Faltou ajuda. Vale falar também sobre o retorno do Jared McCain para Filadélfia. Foi muito bem recebido pela torcida do Sixers. Fez um jogo bom, matou suas bolinhas, né? Deu aquele gostinho de saudade pro torcedor de Filadélfia. Então, uma boa noite pro Oklahoma e 57 vitórias na conta. Outro time que venceu mais uma ontem foi o Spurs, né? Enfrentando o Heat no Casia Center. O Spurs simplesmente atropelou, né? Com mais uma atuação bizarra do Embi, juntamente de um coletivo muito forte. O Spurs sapecou 136-111. Uma vitória incontestável de um dos melhores times da temporada, de um dos melhores times da liga, do vice-líder do Oeste, do único time que venceu Oklahoma mais de 2 vezes na temporada, venceu 3 vezes, de um time que tem Victor Wembanyama, né, que ontem, mesmo, né, com a minutagem reduzida de sempre, meteu um 26-15-5. Sim, 26 pontos, 15 rebotes e 5 tocos, enfrentando um time de Bam Adebayo. É isso que ele faz, gente. É isso que o Wembanyama faz. Cara, ele é um absurdo, cara. Ele é um absurdo. E depois do jogo, o homem hablou, né? O homem hablou, né? Depois do jogo né, pela 100ª vez, ele defendeu o seu caso para MVP, né? O Embi que vem fazendo isso a temporada inteira, né? Sempre que ele tem oportunidade, ele fala que ele quer ser MVP, que ele tem que ser MVP e tal. E, obviamente, depois de um jogo desse que ele teve ontem, óbvio que ele ia falar. E aí, um dos jornalistas que estavam lá, se não me engano, o Jared Wise, falou pra ele, beleza, Wemby, mas quais os argumentos que você dá pra ser o MVP? Quais são seus argumentos de defesa pro seu caso de MVP? E ele foi lá e falou, né? O Wemby, ele falou o seguinte, né? Ele defendeu o seu caso. Ele defendeu o seu caso. Os seus argumentos são, primeiro, vamos lá, eu diria que ainda existe um debate sobre quem deve vencer o prêmio. E meu objetivo até o final da temporada é que não exista mais nenhum debate. Meu primeiro argumento é de que defesa é 50% do jogo, e acho que isso tem sido subvalorizado até agora na corrida para MVP. E eu acredito que eu sou o jogador que mais impacta no jogo defensivamente na liga. Isso é verdade, tá? Isso aqui é indiscutível, tá? Falar de melhor defensor da liga é piegas. É o Embi, ponto. Isso aqui ele tá coberto de razão. Meu segundo argumento é que nós quase varremos o OKC na temporada e dominamos 3 vezes com o time principal dele jogando. Isso também é verdade. Inclusive, uma das vitórias, né, acho que a vitória mais marcante, foi na Copa da NBA, onde o Spurs eliminou o OKC. Então aqui, ele também tem razão. Meu terceiro argumento é que impacto ofensivo não são só pontos marcados. Isso também é verdade. Você pode impactar no ataque de várias outras formas que não sejam pontuar. Seja com a sua gravidade, seja com a sua capacidade de gerar espaço para os seus companheiros, coisa que o Wembanyama faz muito bem em San Antonio. Então, assim, ele não tá errado, né? Os argumentos dele são bons. E a grande verdade, gente, é que, apesar de mim e de muita gente, inclusive alguns jornalistas da NBA, alguns jornalistas, né, que cobrem NBA, já darem a corrida como encerrada, né, já darem o Shai como MVP, inclusive as casas de apostas todas apontam para o Shai vencendo, mais de 85% de chance dele ganhar, a verdade é que o Embi e o próprio Luka estão na conversa ainda, entendeu? Estão na conversa ainda, né? A gente está presenciando nesse ano, galera, uma das corridas mais interessantes para o MVP em muito tempo, cara.
Fazia muito tempo que a gente não tinha tanto candidato bom para MVP como a gente tem nessa temporada. Né? Claro que os casos mais fortes são do Shea e hoje do Luka, né? Por tudo que o Luka vem fazendo. Óbvio, a temporada inteira do Luka é muito boa, mas esses últimos 10, 15 jogos do Luka fizeram o caso dele para MVP ganhar muita força. Então, claro que hoje os principais casos para MVP são o do Shea, o do Shea sendo o mais forte, e o do Luka. Mas, cara, o Embiid tem um caso muito forte para MVP, pelos argumentos que ele trouxe, e óbvio, pela campanha do Spurs, que é uma coisa impressionante. O Jaylen Brown tem um caso para MVP. O Cade Cunningham vai acabar perdendo o caso dele pela inelegibilidade pelos 65 jogos, que ele não vai conseguir cumprir. Mas ele tem um caso para MVP. E o próprio Jokic perdeu muita força nas últimas semanas. O pós-lesão do Jokic, né, tirou bastante da força dele pro MVP. A verdade é essa. Mas ele também tem um caso para MVP. Né? Tem números para isso, tem estatísticas para isso. Então, a gente tem, cara, pelo menos 4, 5 caras com casos reais para MVP. E há muito tempo a gente não tinha isso. A corrida do ano passado era Shea e Jokic. Não tinha mais ninguém ali para entrar. A do ano anterior era Jokic e Luka. Acabou que no fim o Luka ficou até em terceiro, né? Nem ficou em segundo. O segundo foi o Shea. Mas os casos mais fortes eram do Jokic e do Luka. Entendeu? Nos anos anteriores era Jokic e Embiid. Não tinha discussão para além dos dois. Entendeu? Então, há muito tempo a gente não tinha tantos casos plausíveis para MVP como a gente tem hoje. Entendeu? O mais provável, né, é o Shea levar, né? Por todo o caso que ele tem de ser de novo, né, o líder de um time que vai ser seed 1, que vai ser a melhor campanha da liga, num contexto de infinitas lesões. O Thunder não ficou saudável a temporada. Né? O segundo melhor jogador do Thunder jogou 25, 26 jogos na temporada, que é o J-Dub. Então ele vai lá, lidera o Thunder cheio de lesão, cheio de desfalque, a melhor campanha geral de novo, números impressionantes, uma eficiência impressionante, liderando a liga em pontos no clutch time, mesmo não jogando muitos quartos períodos, ele ainda lidera a liga em pontos totais no clutch. Inclusive ele tem um caso muito forte também pro prêmio de Clutch Player of the Year, conseguindo quebrar o recorde de 63 anos do Will Chamberlain, de mais jogos seguidos marcando pelo menos 20 pontos. Então, o caso de MVP do Shea, eu ainda acho que é o mais forte, né? Até pelo fato de que ele nunca saiu da discussão, né? Quando você analisa a discussão para MVP, você percebe um padrão, né? Começo da temporada, qual que era a discussão? Era Shea e Jokic. Aí passa-se um tempo, aí o Embiid entra na discussão, aí vira Shea e o Embiid. Aí passa um tempo, o Jokic volta, é Shea e Jokic de novo. Aí o Jaylen Brown e o Cade Cunningham ganham força, é Shea, Cade ou Jaylen Brown. Aí agora é o Luka que volta com força pra briga. Aí é Shea ou Luka. Você identifica o padrão? O Shea tá sempre presente na discussão. É sempre a discussão ele ou alguém. Isso é consistência, né? Então, eu acho que pela consistência do Shea no topo da corrida, ele nunca saiu do top 2. Ele nunca ficou abaixo do top 2 para MVP, né? O ano inteiro. Então, acho que o caso do Shea é o mais forte. Mas o caso do Embiid é muito forte também. Ele é indiscutivelmente o melhor defensor da liga. Eu hoje coloco o Embiid, sem dúvida alguma, como o melhor two-way da NBA. Pra mim, ele é o melhor two-way da NBA hoje, tá? Pra mim, é ele ou o Giannis. Só que pelo fato do Giannis não ter conseguido ficar saudável, é o Embiid. Ele hoje é o melhor two-way da liga. É um cara que, quando tá em quadra, o impacto dele é inacreditável, né? Eu já falei, pra mim, o Embiid, ele é o maior X-Factor da NBA. É o maior X-Factor da NBA hoje, é o Wembanyama. E toda a questão de campanha, né? Se campanha é argumento, a campanha do Spurs é um absurdo. Um time que, antes da temporada começar, muita gente achava que ia ser, cara, no máximo um time de play-in, né? Eu inclusive, colocava o Spurs no play-in.
E a gente tá vendo o Spurs com chance de ser seed 1 do Oeste. A distância do Spurs pro OKC são de 3 vitórias. E o Spurs tem a vantagem do confronto direto. Tem o tie-break contra o OKC. Então, é um time que vai beirar 60 vitórias no fim da temporada. Pode até ser seed 1 do Oeste. Muito por conta desse cidadão. Não só por conta dele, o coletivo do Spurs é muito bom. Ontem mesmo, Dylan Harper, Stephen Castle, todo mundo jogou bem. E eles vêm jogando muito bem. Mas ele é o grande cara, ele é o diferente. Ele é o diferente, ele é o X-Factor desse time. Então, o caso de MVP do Embi é muito forte, entendeu? O caso de MVP do Luka, uma temporada inteira jogando muito bem, com muito volume de pontos, cestinha na temporada o ano inteiro. E beleza, né? A gente vem falando mais do Luka MVP nessas últimas semanas. Mas é porque nessas últimas semanas ele conseguiu aliar muito bem volume de pontos com eficiência. Antes estava faltando eficiência. E estava faltando vitórias. Nas últimas semanas, ele conseguiu juntar tudo. Volume de pontos absurdos, 40 pontos de média aí nos últimos 9, 10 jogos. Uma eficiência muito alta nos arremessos. E o Lakers vencendo jogos seguidos, embalando 9 vitórias seguidas, se consolidando como seed 3. Então, o caso do Luka também é um caso forte pra caramba. O caso do Jaylen Brown, um eterno coadjuvante, que teve que se colocar na posição de franchise player por conta da lesão do Tatum, liderando um time que muita gente achou que, se bobear, ia ser um time de loteria, um time de tanque, pegando esse time e botando na disputa por seed 1 do leste, né? O caso do Jaylen Brown é muito forte. O Jaylen Brown, ele individualmente tá tendo uma das melhores temporadas de um jogador na história do Celtics, entendeu? O caso do Jokic, ele sempre tem o caso. É o melhor jogador de basquete do planeta, jogando num Denver que também não conseguiu ficar saudável a temporada inteira e mesmo assim mantendo o time ali sempre na zona de vaga direta para os playoffs, entregando números muito grandes, triple-double a rodo, médias incríveis. É que ele perdeu muita força depois da lesão, né? O pós-lesão do Jokic tirou meio que ele da disputa direta, né? Outros caras, durante o pós-lesão do Jokic, ganharam mais força, como o caso do Embi e o caso do Luka. Mas ele ainda tem um caso bom. O Cade Cunningham, mano, liderando um Pistons que há pouco tempo atrás era um time de 14 vitórias, botando esse time como seed 1 do leste, né? Uma temporada onde o Pistons pode bater 60 vitórias, né? Infelizmente, ele vai sair da disputa pela questão do número mínimo de jogos que ele não vai bater. Mas ele tem um caso bom para MVP também, né? Então, o Embi, ele defende o seu caso de MVP, ele argumenta a favor do seu MVP, porque realmente existem argumentos, né? Existem argumentos. Argumentos, né, que existem também para os outros concorrentes, que são muitos, coisa que nos últimos anos a gente não teve na liga. Então, no fim do dia, cara, independente de quem ganhar, eu acho que vai ser o Shai, tudo indica que vai ser o Shai, mas independente de quem ganhar, cara, no fim do dia quem ganha mesmo é a gente, cara, porque a gente presenciou nessa temporada uma das disputas mais fantásticas de MVP dos últimos tempos, cara. Né? Acho que a galera não tem muita noção de que a gente vive uma das eras de maior acúmulo de talentos da história do basquete. Olha os talentos que a gente tem à disposição hoje pra assistir, mano. Ontem, mano, a gente pôde ver um Shai, um Luka e um Embi jogar na mesma noite. Na mesma noite, entendeu? Então, assim, óbvio que a galera vai discutir, vai defender o seu jogador favorito, vai defender o jogador X ou Y, mas no fim, cara, você fã de basquete, assim como eu, irmão, a gente tem que ser grato pra caralho pra viver nessa era, mano. Repito, é uma das eras com mais talento acumulado dentro da liga, mano. É assustador, cara. É assustador o número de talento. E, mano, sim, provavelmente esse cidadão aqui não vai ganhar o MVP nesse ano. Mas, irmão, se nessa temporada ele conseguiu construir um caso muito forte pra MVP, imagina nos próximos anos. Imagina nos próximos anos, né? Com o Spurs ainda mais experiente, mais forte. Imagina cara, assim,
aproveitem pra ganhar o MVP agora, tá? Porque quando esse filho da mãe começar a ganhar, não para mais. Não para mais, entendeu? Então, ele tem razão nos argumentos dele. Eu acho que não tem muita necessidade do cara ficar toda hora se botando na disputa pro MVP. Você não vê o Shea ficar falando de MVP toda hora. Você não vê o Jokic falar de MVP toda hora. Você não vê o Luka falar de MVP toda hora, né? O Embi, ele é o que mais fala de MVP, né? Então, eu acho que ele tem que dar uma acalmada também. Deixa que tem coisas que os outros que tem que falar por você. Deixa os outros te defender. Você não precisa se defender. Deixa os outros se defender pro MVP. Deixa os outros te defender pro MVP. Não precisa ficar toda hora falando também. Entendeu? Porque aí vai cair naquilo que a galera falava do Embiid. Que o Embiid ficava chorando pro MVP. Entendeu? Que a liga deu MVP pro Embiid pra ele parar de reclamar. Não tô falando que o Embiid tá fazendo a mesma coisa, tá? Mas alguns podem achar que é isso. Entendeu? Mas enfim. Reforço, os argumentos dele são bons, ele tá na conversa pra MVP, não acho que ele vai ganhar, mas ele tá na conversa e ele vai continuar estando na conversa até o fim da sua carreira na NBA. Tomara, né? Tomara que ele, né, se mantenha nesse nível. Pra mais, né? Porque a tendência é esse ET do diabo ser cada vez melhor com o passar dos anos, né? Ele é um absurdo, cara. Ele é um verdadeiro absurdo. Enfim, passou por cima do Heat, entregou mais uma atuação bizarra e fez a sua defesa para o MVP. É isso. Vamos lá, gente. Pra gente encerrar, vamos dar uma acelerada aqui porque pô, já tá dando quase uma hora de programa e tem jogo pra caralho pra gente falar ainda. Ó, vamos lá, rapidinho. A gente teve o Hawks vencendo o Memphis Grizzlies por 146-107. Vitória, né, acachapante do Atlanta Hawks, incontestável. Nick Alexander-Walker, de novo, sendo o destaque do time, 26 pontos com 6 assistências. 15º jogo de 25 pontos o Alexander-Walker na temporada, de longe a melhor marca da carreira dele. O Hawks ontem teve 25 bolas de 3 convertidas, igualando a melhor marca da história da franquia. 8 jogadores passando dos 10 pontos. Então, assim, uma atuação maravilhosa. 13ª vitória do Hawks nos últimos 14 jogos. É o melhor momento do Hawks na temporada. E ontem, uma rodada muito boa para Atlanta, né? Porque além da vitória incontestável contra Memphis, Magic, Pacers, Sixers e Heat perderam, né? Então, foi uma rodada muito boa para Atlanta, né? Que segue aí em busca da sua vaga direta nos playoffs. Aí a gente teve a grande zebra da rodada, que foi o Chicago Bulls vencendo o Houston Rockets num dos jogos mais malucos da temporada, né? Um Houston que vinha de uma grande atuação, jogando muito bem. Pegou um Chicago Bulls que não tem o mínimo interesse em vencer, só que ontem, por acaso, quis vencer. E aí, mesmo com o Şengün e o Duran combinando para 73 pontos, sim, 33 do Şengün com triple-double e 40 do Duran, mesmo com esses dois jogando num nível inacreditável, o Houston conseguiu a proeza de perder para o Chicago Bulls por 132-124. Matas Buzelis sendo decisivo no final do jogo, empilhando o big play. Terminou com 23 pontos. Josh Giddey com 15 pontos e 3 assistências também foi muito bem. Colin Sexton com 25 pontos também foi muito bem. E o Bulls, meio que de forma culposa, venceu o Houston. Uma derrota terrível para Houston, né? Porque faz o time cair de quarto para 6º lugar na conferência. Fora o impacto, né, no moral do time, né? Pô, que moral o Houston fica depois de perder pro Bulls, né? O time teve, repito, Duran e Şengün combinando para mais de 70 pontos e não conseguiu ganhar do Bulls, pô. Tipo, uma performance defensiva horrível. Horrível. A defesa do Udoka, de novo, foi terrível. E Houston, cara, passa vergonha, cara. A verdade é essa. Foi zebra, foi vergonha. Não dá pra você perder pro Bulls. Você sendo um time que tá disputando vaga direta nos playoffs no Oeste, que sonha com mando de quadra, irmão, você não pode perder pro Bulls. Você não pode perder. Então,
Foi mais uma vergonha que o grande Ime Udoka passou, inclusive, de novo na coletiva, botou no cu dos jogadores, falou que foi falta de empenho, foi falta de atenção. Como sempre, ele não tem culpa alguma, né? Ele não tem culpa nenhuma, uma coisa impressionante. E o Bulls, que não tava nem aí pra nada, arrumou uma vitóriazinha que pro Bulls é ruim, né? Quanto mais vencer, pior pro Bulls. Mas, pelo menos, né? Aumentou a crise lá em Houston, né? Então, pelo entretenimento, o Bulls fez o seu papel, né? Vitória aí pro Bulls e derrota vergonhosa de Ime Udoka e seus comandados, né? A gente teve Houston passando por cima do Utah Jazz, 143-127. Scottie Barnes com mais um ótimo jogo, 20 pontos, 7 rebotes, 10 assistências. Coletivamente, tudo dando certo para Toronto. Toronto que chegou à sua vitória de número 40 na temporada. Uma temporada muito boa de Toronto, né? Um time que eu, pelo menos, não tinha nenhuma expectativa para essa temporada. Conseguindo aí surpreender muita gente, chegando a 40 vitórias. Não tem a sua vaga direta nos playoffs garantido, né? Existe o risco do Raptors ir pro play-in. Mas a temporada é boa. A temporada é boa e tudo indica que a gente vai ver um Toronto chegando bem nos playoffs, né? Com um coletivo forte. Ontem mesmo, Scottie Barnes foi o destaque, mas o R.J. Barrett veio para 27 pontos. Mamu Kelashvili veio para 23, então foi um bom resultado para Toronto. E o Jazz, tendo o Ace Bailey como seu grande destaque, 37 pontos pro menino, 7 bolas de 3 pro Ace Bailey, que vem fechando a temporada muito bem, né? Acumulando boas atuações, empilhando boas atuações. Ótimo jogo do Ace Bailey e derrota pro Utah Jazz. Outro time de tanque que perdeu ontem foi o Nets, né? Enfrentando o Portland Trail Blazers de Thiago Splitter. O Nets foi derrotado, 134-99. Blazers passando o carro. Toumani Camara tendo noite de Klay Thompson, né? De Klay Thompson no auge. 9 bolas de 3 pro Camara, 35 pontos, um dos melhores jogos dele na carreira, né? Uma atuação muito boa. De um Blazers que chegou ontem a sua 36ª vitória na temporada, a 4ª nos últimos 5 jogos. Fechando a rodada, a gente teve o Clippers vencendo muito bem o Milwaukee Bucks, né? Passando por cima, 129-96. Kawhi Leonard com mais um jogo de 20 pontos, né? Foram 28 em 25 minutos. 48º jogo seguido de 20 pontos do Kawhi. Brook Lopes metendo a lei do ex, 19 pontos com 5 bolas de 3. E o Clippers, né? Voltando a 50% de aproveitamento, vencendo aí o Bucks, que temporada já foi pro buraco. Bucks que ontem dispensou, né? O peladeiro Cam Thomas. Shams Charania soltou a informação ontem durante a rodada, né? De que o Bucks estava convidando, né? O Cam Thomas a se retirar após, né, menos de 20 jogos com o time, onde ele teve médias maravilhosas de 10 pontos e 28% para 3. Ele é dispensado e tem um detalhe, né? Ele até pode assinar com algum time para esse restante de temporada, mas se por acaso o time que ele assinar for para os playoffs, ele não vai poder jogar, tá? Então ele fica impedido de jogar os playoffs. Não acho que alguém vai querer assinar com ele agora, né? Se bem que a gente teve o Raptors assinando com o Fultz, né? O Fultz ontem inclusive fez a sua estreia pelo Raptors, até que foi bem. Fultz que ficou o quê? 1 ano e meio sem jogar, conseguiu um contratinho ontem. Conseguiu um contratinho e jogou ontem. Então talvez algum time ainda assine com o Cam Thomas, mas eu particularmente não assinaria com o Cam Thomas agora, deixaria... Se eu fosse um time interessado no Cam Thomas por algum motivo, deixaria para assinar com ele no off-season mesmo, né? Enfim. Vocês sabem que eu não sou nem um pouco fã do Cam Thomas, eu acho que o estilo de jogo do Cam Thomas, ele tá cada vez mais em extinção na NBA. A NBA ela não tá mais absorvendo caras como o Cam Thomas, que são peladeiros, que são caras que só pontuam, que só arremessam, que não tem mais nada no jogo deles. Né? O Cam Thomas é um tipo de jogador que não contribui em nada no coletivo. Entendeu? É um cara que bota os números dele. Né? Em noite sim e, né, várias noites não. Né? É um cara inconsistente, então... A NBA hoje, cara, não absorve mais esses caras. E prova disso é que o Cam Thomas ele foi dispensado com menos de 20 jogos no Bucks.
Um time que já não quer nada com a temporada. E mesmo um time que não quer nada com a temporada dispensou ele. Pra abrir vaga pro Pete Nance. Entendeu? Então, a real é que eu acho que o tempo do Cam Thomas na NBA... Não vou falar que acabou, mas assim... O tempo dele e de outros jogadores que são da mesma linha que ele, eu acho que o tempo desses caras tá acabando na NBA, cara. Jogadores do molde do Cam Thomas, cara, vão ser cada vez menos requisitados, cara. Entendeu? Porque são caras que realmente não agregam no coletivo. E a NBA hoje é sobre coletivo, é sobre ter um coletivo forte. Pra você ter sucesso na NBA, não adianta você ter um cara que mete 30, 35 pontos e só. Esse cara é importante. Mas se esse cara só fazer 30, 35 pontos, não ajudar em mais nada, esse cara não vai ter tanto valor mais na liga. Há algum tempo atrás, caras como Cam Thomas tinham muito valor. Lou Williams, por exemplo. O Lou Williams hoje seria muito desvalorizado na NBA. Teria pouco espaço o Lou Williams hoje, porque ele era esse peladeiro. Entendeu? Então, Lou Williams é um grande jogador, tem que ser respeitado, mas assim, era um cara que, bicho... Tanto que não ganhou nada que o Lou Williams ganhou. Além dos prêmios de melhor sexto homem. Você entende? Então, hoje a liga não é mais sobre esses caras. Os pure scorers, que são só pure scorers, não vão se criar mais. Se você não é um cara que gera jogo para seus companheiros, se você não agrega na defesa, se você não agrega em outras áreas fora a pontuação, irmão, você tá fadado a ser mandado embora a qualquer momento. E o Cam Thomas... personifica muito bem isso. Entendeu? Nets não quis, Bucks não quis. Quem que vai querer? É um moleque novo, ele pode ainda evoluir, mas... Sei lá, cara. Se nem o Doc Rivers quis ficar com o cara, entendeu? Acho que é um sinal, né, bicho? Acho que é um sinal. Mas enfim, Cam Thomas tá dispensado, fora do Milwaukee Bucks. E agora vamos ver, né, se alguém vai cair no conto do nosso peladeirinho, né? Vamos ver. Pra encerrar aqui, pessoal, pra encerrar o episódio, vamos falar, né, sobre Warriors e Dallas. Um jogo que enquadra, né, o jogo em si foi um jogo bom, né? Um jogo bom, disputado, pegado, prorrogação, né? No fim, o Golden State saiu vencedor, 137 a 131, voltando a vencer, né? Chegando a 34 vitórias. O Gui sendo muito importante para a vitória ontem do Warriors, né? Não foi um jogo sólido do Gui, né? Ele teve os seus altos e baixos, mas fez um grande segundo tempo, foi muito importante para a virada do Warriors, né? No último quarto, meteu 8 pontos, deu 3 assistências, pegou rebotes ofensivos importantes, gerou pontos de segunda chance, terminou o jogo com 16 pontos, né? O quarto jogo de pelo menos 15 pontos, 5 rebotes e 5 assistências dele na temporada. Então, o Gui foi importante, Pô James, que foi muito importante, e o Moses Moody foi muito importante também. O Moses Moody, inclusive, ele foi o cestinha do Warriors com 23 pontos, conseguindo big plays importantíssimas no segundo tempo, roubadas de bola que viraram, né, pontos de contra-ataque. Mas no fim, infelizmente, ele acabou sofrendo uma lesão horrível, né? Até pegar aqui o lance. O lance é forte, tá, gente? Não vou mostrar a imagem do joelho do Cam Thomas, do Moses Moody, porque é uma imagem muito feia. Eu acho que o YouTube até pode desmonetizar o vídeo por conta disso. Mas, cara, a cena foi muito feia, né, cara? Um lance onde ele rouba a bola aqui do Cooper Flag, parte pro contra-ataque, e aí alguma coisa acontece, ó. Eu não sei se ele escorrega, eu não sei se ele pisa errado, mas o joelho dele, assim, sai do lugar, sabe? Uma cena muito feia. Na hora, ele saiu de maca e teve toda uma comoção dos jogadores, né? Tipo, o banco do Warriors desolado, né? O Warriors que, cara, impressionante como que o Warriors sofre com lesões essa temporada, né, cara? A gente fala sobre o Thunder sofrer com lesões, sobre o Denver e tal, mas o Warriors é uma coisa inacreditável, né, cara? Curry fora por mó tempão, Butler fora da temporada e agora o Moses Moody, né, cara? Ele que vinha de 10 jogos fora por conta de uma lesão na mão, se não me engano, voltou ontem e sofreu essa lesão horrorosa. Inclusive o Charania acabou de confirmar, né, que ele tá fora da temporada, já era
esperado, né? Uma ruptura do tendão da patela do joelho esquerdo, né? Ou seja, a patela dele saiu do lugar, fora da temporada. E, mano, horrível, né, cara? Uma notícia horrível. Uma lesão que tirou todo o brilho da vitória do Warriors, né? Ontem eu até ia fazer um vídeo sobre a vitória do Warriors. Eu assisti o segundo tempo do jogo e a prorrogação, mas assim, a lesão do Muri quebrou todo o clima, cara. Eu fiquei triste, cara, porque foi uma cena muito feia, bicho. Cena muito feia, total anticlímax. E uma notícia horrorosa pro Golden State. Um cara importante na rotação, que vinha ganhando força, fez um jogo excelente. Infelizmente, a atuação dele termina desse jeito, fora da temporada. Mais um jogador do Warriors fora da temporada e... horrível, cara. Horrível. Desejo tudo de bom pra recuperação do Muri. Tomara que ele volte bem, tomara que ele tenha a cabeça boa. Vai ser um período difícil, mas... se Deus quiser, ele vai voltar bem, vai voltar mais forte. Mas é feio, cara. Uma cena muito feia. Que, como eu falei, cara, quebrou todo o clima da vitória do Warriors. Na verdade é essa. Bom, pelo lado do Dallas, o Cooper Flag foi o destaque, né? Mais um jogo de mais de 30 pontos do Cooper Flag, uma atuação muito boa. Sofreu com turnovers, né? Cometeu alguns turnovers bem burros, assim, no segundo tempo, com todo respeito. Tipo, lance de desatenção, sabe? Tipo, o Muri roubou umas 2, 3 bolas do Cooper Flag que parecia que ele era uma criança, sabe? Mas, assim, ele foi muito bem, pontuou bem. No final ali, ele foi muito solidário, né, com o Naji Marshall. Ele tinha a chance de tentar o arremesso da vitória, né, ali no final do quarto período, mas ele acabou optando por um passe no Naji Marshall, que estava completamente livre, mas ele acabou desperdiçando a bola. Então, o Cooper Flag, ele... essa jogada ontem, cara, ela ilustra bem o que é o Cooper Flag, né? O Cooper Flag, ele não é um egoísta. Ele não é um jogador que coloca os números dele acima do coletivo, não. Ele é um cara que... ele quer ganhar jogo, mano. Ele quer ganhar jogo, ele é um jogador que preza muito por fazer a jogada certa. E apesar de eu achar que ele deveria ter arremessado aquela última bola, a jogada certa mesmo foi a que ele fez. Ele foi pra dentro, atraiu a marcação de 2 defensores do Warriors, achou o Naji Marshall completamente aberto, que desperdiçou o arremesso. Então, infelizmente, um jogo bom do Cooper Flag não culmina em vitória, o que é recorrente nesse time de Dallas, né? E pro Warriors, legal vencer, é sempre bom vencer, mas sem dúvida alguma foi uma vitória que foi zero comemorada por conta da situação do Moses Moody. Reforço meus votos de melhora pra ele, que fique bem, que se recupere bem. Mas foi foda, cara. Nossa, a cena foi muito feia, bicho. Foi muito feia. Enfim, uma boa recuperação aí pro menino. Galera, é isso, tá? É isso. Obrigado pela sua audiência nessa terça-feira. Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, deixe seu like, que é sempre muito importante. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje teremos cobertura de Phoenix e Denver. Então fica ligado no canal para não perder. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Switch TV Show. Obrigado, beijo e tchau.